quando adolescente, já aqui em Brasília, no final dos anos 60, começou a me acontecer alguns fatos que eu não encontrava respostas na religião católica. E tinha uma mãe de um colega meu, o nome Dona Maria, uma senhora que eu gostava muito dela, ela sempre dizia: meu filho, procure o espiritismo, que você vai encontrar respostas. Realmente eu procurei a doutrina espírita e a primeira obra que eu li foi o que é Espiritismo, e eu comecei a ver lógica naquilo que estava me ocorrendo e as minhas dúvidas começaram a ser elucidadas. A doutrina espírita, em setembro de 1972, quando eu passei a participar efetivamente de um centro espírita aqui em Brasília, na cidade de Sobradinho, denominado Grupo Espírita A Caminho da Luz. Foi quando eu efetivamente comecei a participar da doutrina espírita. O meu pai, ele tinha umas concepções totalmente equivocadas da doutrina espírita, mas ele não se dirigia diretamente para mim. Ele se dirigia para a porta-voz, que era minha mãe, e ela sempre me passava as inquietações deles com a doutrina espírita, mas ele diretamente nunca me falou nada, né? Mas mesmo assim eu quando eu realmente encontrei na doutrina espírita as respostas que eu procurava, e eu permaneci firme na doutrina espírita até hoje. Posteriormente, meu pai passou a ver a minha perseverança na doutrina espírita e passou a aceitar mais, embora ele nunca tinha me dito nada diretamente a respeito, né? A minha primeira atividade na Casa Espírita, quando eu passei a participar deste centro, A Caminho da Luz, e pouco tempo depois eu fui convidado para assumir o cargo de segundo secretário, né? E na distribuição das tarefas, como eram poucos os colaboradores, os diretores, me foi designado para a tarefa de evangelização infantil. Como não tinha ninguém para fazer, eu assumi a tarefa. Mas o que mais é interessante é que, à época, eu conheci o que depois foi vice-presidente aqui na FEB, José Carlos da Silva Silveira, que à época era diretor do DIGE, da Federação Espírita do Distrito Federal, a qual o A Caminho da Luz era um centro adeso. E então, por telefone, eu pedi a ele orientações e ele me disse que foi o primeiro curso por telefone de evangelização que ele deu. Aí, a partir de então, eu comecei efetivamente a atuar como voluntário, né? Posteriormente, foram chegando as pessoas preparadas para a tarefa e eu fui repassando e assumindo outras tarefas na Casa Espírita. Eu, por exemplo, acompanhei o movimento espírita em Brasília desde dos meados do ano 73, quando então eu fui guindado ao cargo de vice-presidente do A Caminho da Luz, ao qual eu estava vinculado, né? E representava o centro junto à Federação Espírita do Distrito Federal. E então nós fomos vendo o crescimento do movimento espírita naquela época. Aí na década de 80, nós mudamos, eu com a família mudamos para o plano piloto e passei então a
frequentar a Federação Espírita do Distrito Federal. E não sei por qual razões também me atribuíram um cargo na diretoria e eu passei efetivamente a colaborar com o Movimento Espírita do Distrito Federal. Já anteriormente eu estava como vice-presidente do A Caminho da Luz e agora como cargo de secretário na Federação Espírita do Distrito Federal. E nós estávamos observando o crescimento do movimento espírita, nós visitávamos as instituições espíritas, então foram momentos assim muito significativos que nós começamos a verificar o crescimento do movimento espírita. Mas por essas coisas do destino, já na década de 70 e 1994 especificamente, eu passei a me vincular aqui à Federação Espírita Brasileira, porque então nós tínhamos mudado aqui para Asa Norte e minha família já estava integrada aqui à federação. E também acabaram me convidando para integrar a diretoria aqui da federação, aí já pelos anos 96 mais ou menos, e a partir de então a gente tem aqui dado a nossa colaboração e vendo com muita alegria o crescimento do movimento espírita agora a nível nacional, sobretudo a federação nessa fase nova, porque estamos passando da demanda cada vez mais crescente e nós estamos buscando, né, criar condições, adequar a FEB de condições para que ela possa atender a demanda cada vez mais crescente. A minha esposa é espírita, atuante aqui na FEB. Ela aqui nós fomos juntos monitores do ESD. Ela hoje está como monitora do estudo de educação da mediunidade e participa de grupo mediúnico aqui na FEB. É uma trabalhadora atuante aqui na federação, viu? E os meus filhos, todos eles foram evangelizados aqui na FEB e participam aqui das atividades da FEB. Quando nós nos conhecemos, ela era espírita e nós nos conhecemos no A Caminho da Luz. Mas fomos nos casar anos depois, né? Agora, um fato interessante é que o meu filho caçula, que foi evangelizado aqui na FEB, fez a mediunidade aqui na FEB, o ESD, mas quando ele foi casar, casou com uma evangélica. E a preocupação dele, segundo ele passou para a mãe dele, que ele não falou comigo, é de como é que eu ia aceitar ele se tornar evangélico, porque tinha se casado com uma esposa evangélica, né? Viu? Porque, segundo a concepção dele, era mais fácil ele se tornar evangélico do que ela se tornar espírita. Quando a mãe me falou, eu digo, olha, deixa que eu vou dar o recado direto para ele, que nós sempre tivemos um contato, né, direto, franco, mas eu disse, olha, meu filho, eu ficaria muito preocupado se você se ficasse desligado de qualquer religião, não é? Mas é muito nobre da sua parte se tornar evangélico do que tentar torná-la espírita, não é? Mas, de nossa parte, não tem preocupação nenhuma. Nessas alturas, ele já não era mais adolescente, né? As orientações que tinha que passar para ele, já mais ostensivas, já tínhamos passado, né?
Mas o episódio interessante é que depois que houve o casamento, a esposa dele, né, com a qual nós nos damos muito bem, participa do culto do Evangelho lá em casa, faz o culto do Evangelho na casa dele, e aqui na FEB ela já está também fazendo estudos aqui na FEB, né? Mas essas coisas que só a reencarnação explica, né, filha? Eu sempre, quando eu me engajei na doutrina espírita, eu senti aquela necessidade de me doar um pouco mais, né? E lá no Caminho da Luz, por essas coisas que só a reencarnação explica, eu participei, além dessa minha estreia na evangelização, né? Eu participei da atividade de assistência social. E o mais interessante, desde 1972 até hoje, nunca me desvinculei da atividade da assistência social. E o que é mais interessante é que eu acompanhei a mudança qualitativa da atividade da assistência social. Porque inicialmente era uma atividade mais de assistencialismo, né? Assistencialismo. Mas no curso do tempo, inclusive com as próprias mudanças governamentais, como por exemplo a criação do Conselho Nacional de Assistência Social, tendo os órgãos assemelhados nos estados, nos municípios, a assistência social do próprio governo passou a ser de forma diferenciada, porque eles estão investindo mais no cidadão, né, como eles denominam na política, da cidadania, né, dar condições para que o cidadão possa efetivamente participar da sociedade. O que é a finalidade da doutrina espírita, né? Porque então nós passamos aqui na FEB, por exemplo, na FEB, a atividade desenvolvida pelo Departamento de Assistência Social hoje, temos vários cursos, não se limita tão somente a dar uma cesta básica, a gente observa que como eles chamam hoje, são os usuários, não são mais assistidos. Os usuários, eles estão tendo outra postura com relação à própria doutrina espírita, né? E observamos que alguns deles, já quando eles já têm condições de sobreviverem, de manter a sua própria vivência, eles voluntariamente eles abdicam da cesta básica, por exemplo, né? Então, realmente, foi uma mudança muito significativa e qualitativa, né? E eu, como eu estou acompanhando essa área da ciência social desde a década de 70, então nós vemos com muita alegria as mudanças para melhor que ocorreram nesta área. A FEB aqui, para mim, pessoalmente, aqui é uma bênção, né? Porque eu sei que estou aqui não por mérito que ainda não conquistei, mas muito mais pela bondade e pela misericórdia divina. Me deram a oportunidade, então vamos valorizá-la, né? E eu costumo sempre dizer que aqui eu estou à frente de algumas atividades, por exemplo, coordeno a atividade de passe lá além da Secretaria-Geral, né? Tem outras atividades, e eu costumo sempre dizer para os colegas, quando nos dirigimos para cá, nós possamos aqui chegar com os nossos corações jubilosos, porque vamos ter a oportunidade de compartilhar da presença desses benfeitores espirituais. Sobretudo depois, quando eu li
uma obra da Sueli Caldas, né, onde ele fala das dimensões espirituais do centro espírita, onde ela revela o papel dos benfeitores espirituais desempenhando na casa espírita, minha filha. Então, estando aqui, para mim é uma bênção, né? Eu posso até dizer que é o prêmio da minha reencarnação e eu vou procurar valorizar cada vez mais esse prêmio, viu? Você já pensou, minha filha, você está aqui usufruindo da companhia desses benfeitores? Não tem palavras para qualificar isso, né? Quando eu li no Livro dos Espíritos, especificamente na questão 114, quando Kardec indaga, os espíritos são bons ou maus por natureza ou são eles próprios que se melhoram? Os espíritos respondem, são os próprios espíritos que se melhoram. E melhorando-se, eles passam de uma condição inferior para uma categoria de superior. Olha, isso, quando eu li essa questão, viu? Olha, isso me trouxe uma alegria que você nem imagina. Porque aí eu passei a verificar que nós é que somos os artífices do nosso próprio destino, minha filha. Quebrando um paradigma milenar, porque até então, inclusive como eu fui católico, né, e em algumas das minhas confissões, por exemplo, que o padre me perdoava, você está perdoado, eu não ia discutir aquilo, mas intimamente eu não aceitava aquilo com devido respeito, né? Mas intimamente aquilo não me convencia. Não me convencia mais, eu não tinha nenhum argumento para discutir com as autoridades sacerdotais, né? Mas, intimamente, quando eu encontrei a doutrina espírita, que comecei a assimilar esse ensinamento, é como se eu tivesse renascido novamente. E, sobretudo, com essa questão. Porque aí a gente verifica que o nosso destino está em nossas mãos, minha filha. Né? Eu costumo sempre dizer para os meus filhos, a nossa vida é o resultado das nossas ações. Então, vamos buscar, se hoje estamos circunstancialmente às voltas com o resultado da colheita que nós fizemos não muito bem feita, né? Mas isso é uma questão circunstancial, porque temos em nossas mãos a possibilidade de fazer uma boa semeadura para daqui a pouco colher uma colheita agradável. Não é, minha filha? Isso é fantástico. E além de outros ensinamentos, por exemplo, quando eu comecei a ler as obras de Leon Denis, o problema do ser, do destino, da dor, o além a sobrevivência, isso é, minha filha, você não quer saber o que isso, né, o contentamento que eu passei a ter, né, e sobretudo a linguagem poética, né, e filosófica de um Leon Denis. E um dos biógrafos dele disse que Leon Denis dizia, né, hoje eu estou bem, mas amanhã estarei melhor do que hoje. Pô, meu filho, você passa a ver a vida por outra ótica. E quando eu estava na atividade profissional, alguns colegas me perguntavam, José Valdo, por que é que o espírita gosta de sofrer? Eu digo, olha, nem o espírita e nem ninguém gosta de sofrer. Agora, a doutrina espírita vem nos mostrar a utilidade da dor, do sofrimento e, sobretudo, quando você passa a ter conhecimento que o que hoje você está passando, muitas vezes você programou. Nós vemos na resposta que os Espíritos dão à questão 393 do Livro dos Espíritos. Quando nós desencarnamos, nós vamos fazer uma aferição das nossas ações. Aí vamos verificar naquilo que devemos melhorar. Aí vamos para a questão 264, quando Kardec indaga. Quem induz o espírito a escolher as provas por que há de passar?
Os Espíritos respondem, ele escolhe as provas adequadas ao seu aperfeiçoamento. Então veja bem, muitos do sofrimento que nós passamos, nós escolhemos, ou participamos da escolha. Lá em cima, já temos, como espírito, já temos ciência disso. Ou algumas outras são as provas que estamos submetidos, porque como diz o espírito, nós estamos numa escola. Ou se estamos quitando débito, ou se estamos sendo provados, o resultado é um só, nos burilarmos, né? Então, a dor, as dificuldades, nós passamos a ver por outra ótica. Que a providência divina os ilumine, para que vocês continuem, né, levando essas mensagens para tantos quanto delas necessitam.